Então, do acidente, você sentiu cansaço, você foi na energia vital, você vai diminuir a longevidade. Toda prática esportiva, você não pode sentir cansaço. Quando entrou na área do cansaço, porque você está excedendo os seus limites. E aí você entra na área do risco, da probabilidade da ocorrência de um acidente ou a diminuição da sua longevidade. Então a prática esportiva, ela é necessária, mas que tem que ter um cuidado. Quando nós falamos de ativos constantes, o excesso de energia deve ser liberado por meio de movimentos constantes e uso de força física, como participação em competições. As pessoas que têm a categoria de esporte constante são excelentes para competições, porque na competição você tem um gasto energético muito grande, há uma demanda energética muito grande, e aí você vai se tornar mais competitivo, porque quanto mais ele exerce força, ele gasta energia, mais ele entra em equilíbrio, mais aumenta a sua personalidade e dá condições de ele ser mais competitivo. É muito interessante as pessoas que têm a categoria de ativos constantes, excelentes competidores e têm a possibilidade realmente de ser os campeões, porque tudo é favorável em cima da força física. Quanto mais ele gasta força física ali para competir, mais dá criatividade, mais desenvolve uma claridade para ele ver qual o espaço que ele tem que dar. Qual é aquele atleta que joga lá dentro do gol, e ele recebe a bola, ele dá um grande pique, ele gasta energia e depois ele para, levanta a cabeça e vai ver aonde que está o parceiro para passar a bola, ou quem é aquele para onde ele possa ir. Esse é um bom competidor, quando ele realmente tem um excesso de energia. Porque se ele não tiver o excesso de energia, na hora que ele der um pique, ele vai cansar e não vai conseguir jogar a bola para o gol ou passar para a pessoa correta, ou mandar a bola redondinha para o outro fazer o gol. Okay? Então isso é o segredo da identificação da energia em que você está nesse momento e como avaliar uma pessoa para exercer uma atividade que demanda ou a força física ou a força intelectual. Então, no esporte ativo, a não liberação da energia ao longo do tempo pode gerar doenças emocionais, psíquicas e físicas. A frequência da prática esportiva, nesse caso, deve ser mais constante do que nos esportes ativos. Isso é uma categoria, se a pessoa quiser ter resultado, tem que prestar atenção. Esportes passivos constantes. Realização de exercícios passivos constantes para que o organismo funcione corretamente, evitando a má circulação sanguínea e outras doenças. Essa é aquelas pessoas que chamadas pessoas preguiçosas. É a pessoa que, eu não estou com vontade nem de comer, né? Ele está sem força física, ele não está com preguiça. Nós chamamos de preguiça porque nós fazemos referencial ao animal preguiça, que anda lentamente, está dormindo o tempo todo. É a característica, é assim que vai ser. Agora, dentro do ser humano, quando ele está nessa categoria, ele é uma categoria de poder intelectual. E se ele for desenvolver força física, ele vai perder a sua criatividade, memória, sua capacidade de execução.
Mas se ele ficar totalmente parado, é como se fosse a água estagnada. Se ele está sem força física, porque a energia responsável pelo movimento dele está sendo dominada por uma outra energia. Então você tem que identificar essa energia que te está dominando, que te gerando essa condição, e você exercer um exercício que potencializa essa energia do seu movimento e neutraliza aquela que está em excesso. É o chamado excesso de Yang, o excesso de Yin na medicina tradicional chinesa. Então, dentro desse planejamento personal da prosperidade, nós estamos abrangendo todo esse mecanismo, todas as principais fontes energéticas de controle ou de domínio, ou de favorecimento. Esportes passivos e ativos com probabilidade de acidente. Suponhamos que exista a necessidade de praticar esportes ativos enquanto indicam a atividade passiva. A tendência detectada é de que poderá haver pequenos ou grandes acidentes. Então, o nosso próprio organismo, ele vai dar o sinal que não é adequado fazer uma atividade ativa naquele momento. E nós, pela falta do conhecimento ou necessidade de cumprimentos de contratos nos esportistas, né? No caso dos esportistas, ele vai exercer aquela atividade naquele momento e acaba ocorrendo acidente. E às vezes pode ocorrer um pequeno ou pode ocorrer grandes acidentes. Então, isso é possível de ser detectável quando nós estamos nessa condição, que pode ocorrer um acidente ou não. Nesse contexto, como alerta, o ideal é evitar esportes ativos se o organismo apresentar uma indisposição ou um certo cansaço antes do início da prática esportiva. Tem gente que percebe esses sinais e toma suas decisões de não fazer ou de fazer. Eu estava conversando com um empresário em Cascavel e ele fala o seguinte: o dia que ele tem que sair para atender uma cliente ou que não fora de uma cidade que demanda viagem, muito cansaço físico, ele acorda. Se ele se sente bem, e ele vai, então, faz a viagem. Se ele acorda e sente que tem alguma coisa não está muito a favor, ele não vai. E ele já percebeu que toda vez que ele acorda, ou que ele sinta que não deveria ir, e ele forçou a ir, aconteceu um acidente, aconteceu desencontros, e ele não faz. Ele tem uma sensibilidade e tem uma coerência, não é? De perceber que realmente aquilo que faz bem e aquilo que não faz mal. Aquelas pessoas que têm essa possibilidade de tomar as suas decisões na vida, né? Aquele que é um gerente, que é o dono de uma empresa, então ele pode definir as atividades que ele pode desenvolver em cada momento. Agora nós vamos estudar cada intervalo de horas. Então, o horário do calendário lunar, nós trabalhamos a primeira hora inicia às 23 horas, às 0 hora e 50 minutos, que é o calendário lunar. Então, o dia, pelo calendário lunar, nós temos 12 intervalos de 2 em 2 horas. E a primeira hora inicia às 23 horas. Lá dentro do cálculo da hora padrão, no site e aí no livro, também tem o cálculo da hora padrão, nós colocamos como você que nasceu no intervalo de hora entre 23 horas a 23 horas e 50 minutos,
do dia 20 corresponderá à primeira hora do dia 21. Então, nós, lá dentro, aí no livro eletrônico e no site, na hora padrão, nós vamos estudar lá que primeiro você faz a correção do ano que tem hora de verão. Você faz a correção da hora de verão. Depois você faz a correção da longitude da sua cidade. Por quê? Todo o sistema está calculado em cima da hora padrão. Então, se ele está calculado em cima da hora padrão, então nós temos que corrigir a longitude da cidade em relação ao fuso horário adotado por aquele país. Por exemplo, o Brasil adota o fuso horário de 45 graus. Então, ele está a menos 3 horas a oeste. Então, 45. Se você está numa cidade em que a longitude da sua cidade é 47 graus, você vai ter que pegar esse 47 menos 45, dá 2, multiplicado pelo fator 4, e aí você faz a correção. Então, as fórmulas e como achar os anos que tem hora de verão e as longitudes da cidade no site, você tem como, te ensina como faz, no livro e no livro eletrônico também ensina como é que você faz essas correções. Aí você fez toda a correção do verão, hora de verão, longitude da cidade. Se permanecer ainda dentro do intervalo de 23 horas a 0 a 23h59, então será a primeira hora do dia seguinte. Ok? Ok. Dúvidas? Então, isso é muito importante. Se você não fizer essas correções, vai dar errado. Depois, ao lado da hora, nós temos as categorias, que é GBF, grande boa fortuna. Aqui nós vamos ter de pequeno a extrema boa fortuna. Pequena boa fortuna, média boa fortuna, grande boa fortuna, extrema boa fortuna. Vamos ter pequeno infortúnio, médio infortúnio e grande infortúnio. Nós vamos definir essas energias por categorias. Ok? Ok. Acima nós temos definindo qual seria a atividade mais adequada para você desenvolver nesse momento.